Oi, gente, boa tarde a todos e todas. A gente está dando esse início à nossa tarde agora, né? Que a gente vai estar recebendo a Bárbara. Acho que as pessoas estão começando a entrar. Janelas afetivas, o que pode o corpo em tempos de pandemia. Boa tarde, Sâmia, bem-vinda. Bárbara, boa tarde. A gente tá aguardando só mais um pouquinho as pessoas entrarem, né, Gani? Boa tarde. Obrigado, Sâmia. Tô feliz para todos nós. Seja doce para todo mundo. Josefa Duarte. Big Short, Evander Alisson, todos os meninos do Big Short, bem-vindos, bem-vindas. Então hoje pela manhã a gente teve a falação de histórias com a Tamires Carneiro, lá de Camaragibe, né, que é professora. Agora à tarde a gente vai estar recebendo a Bárbara Leite, né, com presença cênica e performances de atuação feministas aqui do Cariri, né. Boa tarde, Aparecida, Fuinha. Boa tarde, Luiz Renato. Olha, Josefa Duarte está de São Paulo. Bem-vinda, querida. Bem-vinda, Flavinha. A gente só está aguardando algumas pessoas mais entrarem. Eu vou começar a adicionar aqui a Bárbara, que é esse tempo também que as pessoas vão adentrando. Oi, Cris Simões, bem-vinda. Copia o comentário aí, Gabriel, para eu fixar, por favor. Eu tenho que sempre tirar. Eu acho que eu não consigo voltar. Aí. Oi, Joaquina, Rani, Flavinha, obrigado também. Jerônimo, bem-vindo, bem-vindas, meninas. Joaquina, Rani. Bárbara, dá um oi pra gente quando você já tiver ok. A gente já tem algumas pessoas aqui na nossa live. A gente pode começar a dar início a essa tarde, né? Para a gente pensar a presença da atriz aqui em tempos de pandemia. Vamos ver o que a Bárbara trouxe para compartilhar com a gente. Opa, foi fixar. Te convidei, Bárbara. Acho que você recebeu um convite. Deixa eu fixar o comentário. Boa tarde, Veronaldo. Bem-vindo. Chegou, Bárbara, Oi. Hoje a gente vai ter aqui a Bárbara Leite. Ela vai começar essa nossa tarde hoje com a ação performática. Acredito muito que vai reverberar nessa nossa troca de hoje. E é isso, eu vou deixar ela à vontade no tempo. E tenham todos uma ótima tarde, um bom encontro de afetividades. Meu corpo é testemunha viva de um vírus invisível que suspendeu o mundo. Meu corpo é testemunha viva de um vírus invisível que suspendeu o mundo.
Meu corpo é arquivo vivo da colonização. Eu sou um rio do Nordeste sangrando. O teatro é a arte da contaminação e do suor.
Olá a Oi, todos, todas e todas. Deixa eu me sentar aqui. obrigado, Bárbara, por esse momento de imersão maravilhoso, né? Mostrar os bastidores também do teu trabalho, teus devaneios, tuas criações aí da tua casa. Então, Sim. gente, eu vou apresentar tu um pouquinho aqui, aí eu vou abrir para você falar um pouco sobre esse nosso momento hoje, que é performance, presença cênica e performance de atuação feminista, né? Ver um pouco dos teus trabalhos, né? Que você tem 3 trabalhos, mas isso está reverberado nas tuas pesquisas, né? O feminismo. Então, antes de mais Sim. nada, Bárbara é uma artista, né? Bárbara Leite Matias, não tem nome artístico, a mãe dela é costureira, o pai é agricultor, isso está no seu fazer, na graduação, do mestrado e no doutorado em teatro. Ela só vai fazer o mapa dela astral aos 30, tem muitas palavras na cabeça. Começou a fazer teatro na escola, na 3ª série, precisamente. Experimenta performance para lembrar que está viva. É professora de teatro que gosta de ler poesia para começar. Para começar uma aula. Fala sobre a morte e a vida do feminino no que faz, em homenagem a todas que caminham com ela. Bárbara Leite é uma atriz que tem fome. E aí, Bárbara? Gente, que vergonha! Fico emocionada. Realmente é uma fome muito grande, né? Queria agradecer primeiramente sua presença, dizer que a Bárbara foi a primeira pessoa que eu encontrei dentro do ônibus no nosso primeiro dia de aula, saindo ali pela rua São Benedito, indo para o Campus Pirajá. E você estar aqui é um momento muito importante, né? Depois de tantos longos passos que a gente foi dando até aqui. Então queremos muito te escutar. E é essa chorona mesmo. Você, querido. Primeiro, boa tarde. Segundo, agradecer. E terceiro, não menos importante, te dar parabéns hoje pelo seu aniversário, por essa data. E é muito Obrigadão. importante a gente saber o dia que a gente chegou nesse mundo. Comemore isso. Sim. Então, vamos Tirando lá. Tira um print. Agora aquele momento de fazer uma fala mais para a gente chegar em algum ponto em comum, tentar chegar. Eu sou isso daí tudo que Gleison falou e obrigada por vocês estarem aí. Quando eu e Gleison a gente chegou nessa possibilidade de fala, na verdade ele veio com muita vontade de conversar e aí eu comentei: por que tu não faz um evento na Casa Tempo? Por que tu não pensa esses lugares, enfim, essas pessoas que... São muitas pessoas que têm a ver com a gente, né? Que cruzam com a nossa história. Então, por que tu não pensa alguma coisa assim? E acho que foi um dos caminhos também para vocês pensarem, né? E aí, quando foi para eu falar, o que eu ia falar, quando ele me pediu uma possibilidade, todo mundo está me escutando, eu Sim, falo alto, mas às vezes eu gosto de falar baixo, para causar tá impacto. chegando aqui. Então, quando o Gleison me chamou, eu fiquei com muita dificuldade do que eu ia falar, qual seria o recorte, porque eu sou uma pessoa taurina de quase 30 anos, de 27 anos, e eu gosto de muita coisa, eu gosto de comer muita coisa, eu gosto de conviver com muitas pessoas, assim. E isso é uma coisa que eu tenho cada vez mais me entendido e me acolhido, porque eu sou uma pessoa que gosta de muita gente, eu gosto de sentar com as pessoas e trocar com elas, assim. Eu gosto de escrever, eu gosto de poesia, eu sou uma atriz, faço como Joaquina, eu sou uma atriz, as outras coisas vão aparecendo e é tudo voltado para o teatro, assim. Inclusive, eu sou muito ousada em chamar algumas produções que eu tenho feito de performance, mas eu chamo.
enfim, a dona sou eu, alguma coisa tem que ser dona nesse mundo. Então, assim, quando o Gleison me chamou para falar, eu fiquei meio que em dúvida, o que que eu falaria, assim. Tem um discurso que é muito forte e vivo nas coisas que eu faço, que é pensar o lugar, como é que eu consigo a curva, como é que eu coloco essa voz feminina para ela não reproduzir estereótipos que a gente foi acostumado, que a gente foi criado. Então, isso é uma questão para mim que eu tenho claro. Se isso está numa raposa ou numa mulher, como em Existe Alguma Coisa Ausente, ou numa performance que eu boto uma carcaça de uma vaca, são caminhos diferentes que eu coloco para pensar essas mulheres. Então, eu queria dizer também, eu queria dizer isso, né, que por isso que o nome feminino e feminismo muito forte, porque é um lugar que pulsa, é um lugar que sou eu, mas eu posso interpretar um armário, eu posso interpretar uma voz, como Grace passou, eu posso interpretar um Fusca, eu não interpreto mulheres trans por uma questão política, mas eu posso interpretar outras coisas além de falar de feminismo em cena. Mas eu tenho falado muito porque a gente vem morrendo há muito tempo. Quando a gente parar de morrer, aí eu vou pensar em falar sobre uma xícara, por exemplo. Nada contra as xícaras, mas por enquanto é necessário e é urgente falar, porque mulheres são mortas. Aqui na cidade de Crato, por exemplo, mulheres são mortas em praça pública. Então, assim, não tem como. Não tem como. No dia que tiver outra opção, aí a gente conversa. Mas eu falo sobre muitas coisas porque eu sou uma atriz. Então, esse corpo, Bárbara, é um corpo que atravessa por vários lugares e que também está em descoberta também, em todos os sentidos que você possa imaginar. Desde uma descoberta de se permitir há 3 anos a fazer yoga constantemente, como também a buscar ancestralidade, por exemplo, que é uma coisa também é uma questão, uma coisa não, é uma questão que eu venho buscando. Então, esse corpo, ele está interrelacionado com muitas questões. Eu tenho um imaginário muito, muito fértil, assim, para produzir, para criar. E também eu sou um corpo que também muitas vezes foi dito não, apesar de ser um corpo jovem, um corpo eclético, um corpo que entra na norma, mas eu fui um corpo por muito tempo negado. Eu não sei se eu falo agora desse assunto, mas eu vou colocando de acordo com a ebulição. E essa coisa da ebulição e do espontâneo tem tudo a ver com presença cênica. Se você está em cena e se você começa a entrar num estado de raciocínio, dá conta que eu tenho para pagar, fudeu. A gente está em cena na presença viva, é como você saber, é como as suas questões. Uma pessoa que é LGBT, que sofre todos os preconceitos possíveis, ela sabe por si só. É como a presença cênica, a gente sabe quando a gente está. Claro que não dá para se comparar, mas é uma questão que me vem agora, né? Claro que são questões políticas totalmente diferentes, mas o corpo da gente sente quando a gente está. Né? E a cena ela é muito real. O teatro é cruel, né, Gleice? A gente falava sobre isso há muito tempo, né? Essa frase de Arthur, mas enfim, que é no Cariri, que é em São Paulo, que é na Itália, onde quer que seja, na França. O teatro é cruel, ele revela, assim. E a gente também, a partir do teatro, que é o meu campo, eu vou me descobrindo vários lugares e vou percebendo também potências que são minhas, que muitas vezes foram negadas e eu nem sabia. Eu nasci e me criei na zona rural. Isso para mim nunca foi uma questão de trazer para a cena, assim, de ficar falando, de ficar colocando, porque o teatro é essa arte coletiva. E muitas vezes a gente discute em cena muitas questões que não são nossas. São questões do encenador que traz, são questões, enfim, são questões de uma obra de arte. Por mais que essa obra de arte provoque em algum lugar a gente a repensar o nosso mundinho, porque senão não faz sentido. Mas ainda assim, eu nunca tinha parado para pensar um pouco sobre isso. Então, eu fui um corpo criado na terra, literalmente criado na terra. Eu nasci de parteira, como todos os meus irmãos.
E, e na escola, apesar de ter estudado no ensino fundamental e médio, numa escola de um distrito, é, eu passei por algumas situações que na época a gente nunca tem, a gente sabe que mas a gente não sabe como colocar. Por isso que é importante a gente olhar para as nossas crianças. E muitas vezes eu chegava assim no grupinho e as minhas colegas estavam falando da televisão, da Xuxa, todo esse imaginário da Globo, e eu não tinha. Então, isso eu também repenso nas minhas criações, sabe? Como que é esse corpo, esse imaginário que não é sustentado pelo imaginário da Globo. E aí, hoje, como professora, eu me repenso muito, constantemente a partir da realidade dos meus alunos. Eu não posso cobrar dos meus alunos que escrevam uma redação correta nas regras das regras gramaticais, quando eles nem sequer têm um banheiro em casa, sabe? Por isso que a história de vida de cada sujeito é muito singular. É muito singular. Isso tem tudo a ver com as questões que a gente leva para a cena. Me parece, apesar de ser uma jovem atriz e com um corpo também na academia, me parece que a cena atual, a cena do momento, pede mais do que nunca um tipo de atuação que esteja totalmente interligada com a sua história, com a sua memória, com a sua honestidade, sabe? Me parece, ou pelo menos as coisas que têm me atravessado quando eu vejo em cena, são de figuras que estão passando por esse lugar. E aí, diante de tudo isso, eu penso a presença, né, enquanto técnica mesmo, enquanto pensar o campo do teatro, eu penso muito que ela está totalmente interligada com essa história de vida do sujeito, sabe? Que não se dissocia. Enfim. Eu acho que eu já fiz uma espécie de introdução, né? E aí a gente pode debater um pouco sobre pensar essa presença cênica da atriz e pensar também nos discursos que eu venho levantando, e aí eu trouxe 3 obras da linguagem da performance. Eu chamo performance de percurso, não sei se alguém chama assim, se souber, me avise, que eu quero trocar, porque elas são performances de percurso, porque eu saio caminhando, como muitas performances já fazem no mundo inteiro. Mas, e uma coisa que é muito viva nas minhas performances, em tudo que eu faço, é a palavra. Essa necessidade da palavra diante de um mundo tão verborrágico, sabe? Eu não entendo, assim, eu fico me questionando por que esse monte de frase aqui num mundo tão verborrágico, quando às vezes você fica... quando o corpo parado já são palavras, né? O corpo já carrega dramaturgias, né? O corpo já carrega dramaturgias que tem tudo a ver com isso com esse histórico que eu meio que tentei levantar agora há pouco. Tu vai me fazer alguma pergunta, Gleison? Então, não é bem pergunta, mas é pra gente ir conversando mesmo, que eu acho que é isso. Bárbara, como dramaturga, né? Foi se encontrando nesse lugar. Eu acredito muito que esse lugar da eita, a palavra não vai sair. Verborrágico. Verborrágico. Esse lugar do verbo vem muito dessa necessidade de dizer palavras que têm um significado de percurso, né? Como você mesmo coloca, ligado a essa trajetória, ao seu lugar da sua história. Eu também, Bárbara, tenho percebido muito isso nos trabalhos, né? Eu acho que isso já vinha vindo, mas a gente não tinha despertado que esse fazer da nossa vida e do teatro estava... Já tinha limites que já não dava mais para a gente conseguir separar, né? E isso está muito nos teus trabalhos, principalmente na tua presença, é muito Bárbara. A gente vê Bárbara, tanto quando ela está no teatro, quando ela está numa performance, né, de percurso, como eu gosto muito desse nome de percurso, de trajetória, de percurso. E tem esses 3 trabalhos seus, né? Que é o Influxo, o Líquida, Influxo e o Carcaça, né? Que são essas 3 últimas. E Cardinal. Exatamente. Sim. Sim, sim. Eu acho que também, Gleison, a gente está
a gente está encontrando várias maneiras de sobreviver. Por exemplo, essas lives. Para mim é muito delicado apresentar teatro na live, porque eu gosto do suor. Eu gosto de apresentar o Pequeno Príncipe, sentir se a criançada está me dando retorno ou não, sabe? Qual o tipo de retorno que está dando, sabe? Eu sinto muito essa necessidade. Para mim, o público é o termômetro. A gente passa anos, ou meses, ou dias, ou horas nas nossas salas de ensaios, nos nossos laboratórios, ou mesmo que seja na praça, mas aí quem diz que vai dar certo? Quem diz que vai dar esse certo, bem entre aspas, né? Quem diz que vai rolar, ó, sabe? Quem diz? É o termômetro, sabe? O público é o termômetro. E eu juro pra você que eu fiquei muito nervosa em fazer esse negócio de live. E eu acho a live muito parecida com a performance, porque as pessoas entram, saem a hora que quer, ó, e tá tudo certo. Né? Tá tudo certo, Tá ó, tudo não tem rancor. Babi, eu assisti só o início. Babi, ó, tem gente que chegou depois do experimento que eu fiz, que eu percebi, tá tudo certo. Se o Gleison gravar, vira registro. Mas aqui, a live é aqui e agora. A partir de um dispositivo, mas aqui e agora. Então, assim, essa história aí de pensar a presença, a ausência nesses tempos pandêmicos, nesses tempos isolados, nesses tempos de peste, né? E também como que é pensar essa presença nesse momento que todo mundo é para ficar resguardado, e eu falo todo mundo porque muita gente ainda não se conscientizou, eu falo a partir do bairro que eu moro, e também porque muita gente tem que sair para trabalhar por uma outra necessidade. Por isso que o teatro é a arte que vai, o teatro, como tudo no mundo, vai especificar a realidade de cada sujeito, entende? Então, assim, é muito delicado a gente pensar essas presenças que estão dentro dos lares, porque muitas delas estão sendo violentadas, muitas delas estão em crises de ansiedade, muitas delas têm que sair dos lares, muitas delas não estão ficando nos lares porque ainda não compreendeu, né? Então, assim, são muitas questões. E estar presente é muito delicado, porque às vezes eu posso estar com você tomando chá na sala, mas eu não estou presente. Porque tem a ver com disponibilidade. Se disponibilizar é sensorial. É para além desse osso aqui, desse esqueleto. É para além. A escuta não tem a ver com você escutar o meu textão e você, finíssimo, dizer, tá certo, Bárbara. Não tem a ver com isso. Presença está em outro lugar. É pacto, entende? Tem coisas que não se pegam com a mão. E eu acho que o trabalho da atriz, né? Eu tenho que falar da atriz, eu quero falar do ator, mas não é do ator, é da atriz. Acho que o trabalho de atuação da gente é isso, assim, é você. Esse lugar, né? Esse lugar de se tensionar no ato. Essa tensão, essa ebulição que acontece no ato, sabe? E aí, voltando para os discursos das obras que eu tenho feito, então, a gente vai ficando adulta e a gente vai se repensando e amadurecendo e descobrindo também, ou construindo, qual é o legado que a gente quer traçar, né? Quais são as questões que te provoca e quais são as questões que você quer construir, qual é o legado que você vai construir nessa sua história. E às vezes é intuitivamente. Eu acho que a princípio é por uma intuição, mas depois você entende a intuição, compreende a intuição e você bebe mais fundo nela e mais fundo e mais fundo. Então eu acho que essas questões de ter vindo o feminino para eu pensar os meus trabalhos tem a ver um pouco com isso. Líquida é uma performance que eu homenageio a minha avó. Eu estou com uma cabaça com água e eu saio caminhando e dizendo frases que eu construí a partir da vivência e dando água às pessoas. Até que chega um determinado momento, num lugar que tem uma árvore, sempre existe uma árvore, ainda bem que ainda existem árvores, e eu
bebo a água, molho minha testa, minha cabeça, que é um ato muito comum no Nordeste, eu falo, enfim, a partir daqui, mas deve acontecer em outros lugares, que é molhar o quengo, né, como fala. E lavo meus pés e sigo, vou embora. Essa é a minha performance líquida. Essa performance, ela surgiu muito com o desejo de pensar é, essa água sagrada, sabe? E a água é outro elemento que, que estão na maioria dos meus trabalhos. E, e aí, é muito interessante, eu vou falar isso agora, porque é muito interessante que a líquida me abriu os olhos para algumas coisas. Eu estava com esse desejo de pensar as minhas avós. Só que eu entrei no Carpintaria da Cena, que foi um curso, que é um curso da Casaninho, né? Um curso que trabalha, pensa a perspectiva do teatro contemporâneo e dos mestres da cultura popular, enfim, maravilhoso, digno. E eu entrei no Carpintaria com esse desejo. Aí eu pensei, eu vou escrever uma dramaturgia e eu vou sair com um espetáculo de rua babadeira. Fiz o curso inteiro, foi maravilhoso. Consegui escrever a dramaturgia, mas aí eu não consegui montar enquanto espetáculo. Assim, já li para algumas pessoas, não, foi maravilhoso, mas não consegui montar como espetáculo. Mas daquela experiência e de todas as vivências que eu vivi no Carpintaria, eu condensei numa performance chamada Líquida, que é essa que eu relatei para vocês. Que passa também por essas discussões do sagrado feminino. Só que as nossas avós, elas fazem chá, elas fazem chás, elas fazem banho de assento, elas fazem muitas coisas que estão interligadas nelas, elas não sabem enquanto conceito. Que isso é uma solidão imensa, assim, né? Vale a gente, povo mais jovem, fazer essa busca incessante desse retorno, né? Dar nome às nossas experiências, né? O que a gente vive é uma ancestralidade indígena imensa. Mas foi dito, o colonizador veio aqui e disse, ei, não é não, você é descendente, você é descendente. Ou seja, o tempo inteiro vão nos tirando nossos lugares, vão nos apagando a qualquer custo. Por isso que a morte, né? A morte, ela não é só um tiro na cara, a morte, ela é subjetiva. A morte é quando me retira de certos lugares, a morte é quando me calam, a morte é o que fizeram com Dilma. Quando tiraram a Dilma da presidência, mataram as mulheres do Brasil. Né? A morte é isso. A morte, enfim. E é ausência, né? É ausência. O outro trabalho se chama Influxo, que inclusive eu vou fazer uma live dele. Deixa eu ver aqui no meu calendário. Dia 12. Dia 12 eu vou fazer uma live do Influxo e vou estar falando com uma menina chamada Ediane, que pesquisou a Beata. Eu vou tanto mostrar um pouquinho da cena, como vou disponibilizar o vídeo, como também vou fazer essa troca com essa pesquisadora e poeta maravilhosa. O Influxo, ele surge a partir de um experimento do Arruaça em 2018, quando a gente foi para a Feira do Crato. A Feira do Crato é uma feira tradicional que existe aqui no Crato há muitos anos e que tem uma coisa que me interessa muito nessa feira, que são as vendedoras de brechós. Eu sou fissurada nessas mulheres, assim, eu tenho... Você é brechózinha. Eu sou uma gata do brechó, assim, eu acredito que a vida tem que se reinventar constantemente, sabe? E aí, eu já tinha antes do Influxo, por conta da pesquisa do Cardinal, mas eu não vou falar aqui, porque, enfim, senão vai levar muito tempo. Por conta da pesquisa do Cardinal, eu já ia nessa feira, desde antes de eu vir morar no Crato. Eu já ia nessa feira, antes de 2015. Aí, quando foi para o Influxo, a gente foi fazer um experimento com o Tiago Florencio, que é um pesquisador. O Influxo surge do Arruaça, enfim, está dentro do currículo do Arruaça também. E a gente foi fazer uma experiência com o Tiago Florencio, que ele tem toda uma pesquisa com performance, com despacho, enfim, super interessante. Depois dei uma pesquisada nesse rapaz, Tiago Florencio, depois eu escrevo o nome dele. E aí a gente foi fazer essa experiência e a ideia é que cada um tinha um valor X e você poderia comprar coisas e trocar coisas e no final você faria um despacho. Nessa história a gente foi fazer a vivência e tal, maravilhoso. E aí a gata das femininas. Aí eu só comprei coisa das rachas. Foi tamanco, foi boneca,
Foi um monte de coisa, foi uma gaiola, sabe? Foi muita coisa. Eu comprei. E aí, eu comecei na hora, assim, eu sou muito espontânea, as coisas vêm, o desejo vem, a coisa, eu não sucumbo, não, assim, eu acolho mesmo. Às vezes dá uma cagada e às vezes a gente se resolve no ato. E aí foi comprando aqueles materiais e eu fui botando no meu corpo, assim. Eu lembro que eu peguei comprei um ralo, tá, botei o ralo aqui na boca, e eu falava para as senhoras, assim, perguntava, eu conversava com elas, o que aquilo estava pulsando nelas, enfim. Aí eu comprei novas bonecas, colocava aqui na roupa, ia me enchendo de coisa. Aí eu comprei um negócio de planta, assim, botei aqui na cabeça, parecia que eu estava engradada, assim, sabe, a mulher na penitenciária. Aí eu vou construindo as histórias, as possibilidades que vão me provocando, né? Enfim. E aí, depois a gente chegava num determinado. Sim, eu comprei beterraba e eu, na hora, assim, não foi combinado, não, a ideia era só juntar e trocar, era só no ato de trocar, não era para fazer cena, Bárbara. Aí eu peguei a beterraba e comecei a ralar. Ralei. E ia descobrindo, daqui a pouco eu ia descobrindo movimentos de como ralar essa beterraba. Como é ralar a beterraba assim. Como é ralar a beterraba de baixo para cima. Como é ralar bem rápido. Como é ralar mais devagar. E aí, aquele ralo na boca que parecia assim, uma armadura, provocava uma armadura, ia começando a cair um vermelho aqui no meu corpo. E aí, alguns dias atrás, se eu não me engano, acho que tinha sido a Cid Cleide, que é a que eu relatei que foi morta na praça. Ela tinha sido morta, e isso aí é uma questão, assim, enfim, todo mundo falando que ela tinha sido morta e vai virar um anjo, que enfim, isso é um outro problema católico que a gente tem muito forte, né? Os caras matam as gatas e depois ou eles se matam em nome desse amor, ou eles pegam e falam, ou as pessoas dizem, virou santa, vai virar santa, né? Enfim, na minha cidade é cheio. Mas enfim, isso é outra live. E aí eu fazendo aquilo, e as senhoras falando, não, deve ser um teatro para provocar a mulher que morreu, por causa da mulher que morreu, deve ser um teatro. E era também, precisamente. E aí a gente juntou as coisas, colocou lá, chegamos no ponto, colocamos as coisas lá para o despacho, e as pessoas foram pegando algumas coisas, pegaram um monte de bolinha que a de eu tinha pego, pegaram as bananas, acho que era banana que eu tinha comprado, enfim, pegaram várias coisas, mas ninguém pegou o meu ralo, minhas beterrabas e o negócio da minha cabeça. E nem as bonecas, só pegaram a gaiola. E aí, a boneca, eu sei que lá pelos final das tantas, a gente deu a uma pessoa que passou, que disse que tinha uma filha, a gente deu. Enfim, voltando para casa, tempos depois, eu comecei a refletir sobre aquele material, o que é aquela experiência de experimento, de colocar o corpo para experimentar, de colocar o corpo poroso num estado de vida, né? Num cotidiano específico, que é a feira do canal. E eu comecei a pensar aquilo enquanto uma performance. E aí eu retorno na feira, como várias vezes retorno, várias vezes tenho retornado, menos nesse período agora. E aí eu vou lá para a senhora e eu fui atrás de uma roupa para fazer eu falo para elas que é uma peça de teatro, né? Uma peça de teatro. Aí a senhorinha do brechó disse, me diga como é essa peça. Aí eu falei para ela, senhora, lembra? Contei toda a história. Aí eu disse para ela, só que agora eu vou estar fazendo sozinha, não tem mais as bonecas, não tem mais a gaiola, eu quero estar dando evasão a esse ralo que eu tô... Esse ralo com esse ato das beterrabas, com essa ação. É isso que eu quero fazer. Aí ela falou, peraí que eu tenho uma roupa para você. Ela me levou no brechó da outra e ela me pegou um vestido que tem um babado aqui imenso, que quando eu visto, assim, eu fico... E o ralo aqui, tipo assim... As ombreiras, né? As ombreiras, a provocação da imagem para pensar essa menina que está fazendo o catecismo, essa menstruação, ao mesmo tempo, a gente é uma terra da Beata Maria de Araújo, né? Por mais enfim, tem também essa Beata que colocou um sangue para fora a partir de uma hóstia, tem essa questão da religiosidade. Então, assim, é como que você pega uma questão sua particular e essa questão faz um boom
abre para vários lugares, sabe? Eu acho que é mais ou menos por aí. E a última performance, a minha mais recente, se chama Carcaça. E aí eu queria pensar, eu queria pensar como esse corpo feminino que na história da arte foi negado. E que na história da arte foi negado e que eu tenho consciência disso. Então, eu tenho consciência disso, eu não vou deixar que me silencie. Porque eu tenho consciência disso e eu posso. Na medida do possível, eu posso. Eu não posso esquecer jamais que eu estou viva, sabe? Isso é uma questão urgente. A gente não pode esquecer que a gente está viva. Por isso que a gente sempre retorna para a presença. Presença é estar vivo por completo. E aí, a história da carcaça, eu comecei a escrever sobre essa mulher que é artista, que é jovem, que quer produzir, essa mulher que escreve essa coisa da dramaturgia também, que é enfim, a arte de Eurípides, né? Enfim, que ousadia, né? Que ousadia, Bárbara, imagina. Mas, enfim, que coloca, que bota a cara para fazer. Queria pensar sobre esses lugares. Esses dias eu vi uma live maravilhosa da UFBA, que eram várias mulheres ensinadoras falando das suas histórias, das suas poéticas, e como na história da encenação só foi dito nomes masculinos, e que elas já vinham produzindo há muito tempo. E quando sequer começaram a dizer nomes femininos, disseram Anne Boga, disseram Ariane Minuschini, mas cadê as mulheres de outras regiões, sabe? Cadê as encenadoras africanas? Cadê as encenadoras de teatro nordestinas? Enfim, do Cariri. Então eu comecei a pensar, não no campo da encenadora, mas no campo da atriz. Fiquei pensando nessa mulher artista que quer ser dona de si. Que quer ser, não, que é dona de si, que faz suas questões também. Eu posso fazer com um monte de gente, mas eu posso também fazer sozinha. Eu posso me provocar também sozinha. E nunca é sozinha. Porque subjetivamente eu estou com muitas vozes e porque na ação eu sou uma pessoa gorda de gente. Então eu não consigo fazer nada sozinha. Meu corpo não se permite. Eu mando um vídeo para Joaquina me manda de outra coisa dela, Sâmia me manda outra coisa. Então a gente não está fazendo as coisas sozinho, por mais que estamos num momento pandêmico, agora já fazendo essa curva para cá. E aí a carcaça era muito essa história. E aí eu escrevi vários manifestos, tipo assim, como se fosse homenageando mesmo, pensar essas mulheres das artes visuais, as mulheres que menstruam, as mulheres trans, né, as mulheres negras. Comecei a escrever como se fosse cartas para elas a partir do que eu as conheço. E aí, tu que fez, eu consegui uma carcaça de uma vaca, e aí chamei o Gleison, esse que está aí na tela. E aí ele fez a produção, ajeitou toda essa máscara, assim, foi todo um trabalho para lavar ela, para dizer, enfim, e deixar ela no formato de uma máscara. Então eu fiz essa máscara da carcaça. Cortar o osso, a gente teve que cortar o osso assim por dentro. Exatamente, porque ficava machucando o rosto, tive todo enfim, porque eu acho que é isso, né? O trabalho artístico, ele surge antes da gente ir para a sala de ensaio, sabe? E aí a gente começou a fazer esse trabalho todo, fui montando, eu tinha uma bota que tinha sido uma prima minha que tinha dado, uma prima minha do Sul, uma bota do bico fino. De onde que eu vou usar aquela bota? Nem na Esporcrato rola. Então, eu peguei aquela bota, né? Isso tem a ver, essa memória de pegar minhas roupas e fazer elas, usar elas no teatro, não é porque eu não seja profissional, é porque tem a ver com minha experiência da escola. Quando eu pegava as roupas do guarda-roupa da minha mãe e levava para o colégio para a gente fazer teatro. Quando eu participava das coroações e as roupas eram aquelas mulheres que remendavam, que faziam os cenários. Então, essa coisa assim, meio... não é que não é profissional, é porque eu tenho uma bota que foi doada, porque eu gosto do brechó e eu acho que o brechó me possibilita, reforça a minha cena, reforça o meu corpo, a minha cena. E as roupas de brechó também são cheias de memórias, né? Voltando ao assunto da carcaça. Então,
eu pego aquela máscara de vaca e me visto, coloco uma capa amarela e uma bolsa de feira e vou realmente para a feira, né? A vaca vai ser dona de si na feira, sem o vaqueiro, sem o boi, a vaca sai sozinha porque ela tem pernas. E aí eu saí muito pensando nesse lugar, a mulher é artista, nananã. E aí quando eu vou para uma feira que tem um açougue do lado, que eu estou no interior do Nordeste, essa performance que eu fiz para pensar essa mulher artista, ela começa a ganhar outros lugares de discussões. Outros lugares de discussões, como, por exemplo, as vaquejadas, que são muito fortes, o machismo, que é uma questão muito forte no Brasil, mas no Nordeste tem a complexidade imensa do cabra macho, né? Sim. Os meninos que foram criados para serem os cabra macho, para dominar. Então, assim, é interessante isso, como você constrói uma obra de arte a partir de suas questões, mas que essas questões são coletivas, que essas questões são de uma determinada comunidade, diz respeito a comunidades, né? Então tem esse lugar muito forte nessa performance carcaça, que é isso, né? O público dá o retorno honesto, assim, de como tá, né? Então, Gleison, eu acho que eu consegui, apesar de eu falar de mil coisas, eu consegui mais ou menos pensar um pouco sobre as narrativas e os discursos e as identidades e as questões e as reverberações, pulsões que eu tenho que tem me acontecido, e também pensado um pouco sobre presença cênica antes e no agora. Eu não posso falar do depois porque eu não sei. Sim. E porque o Brasil não tem o suporte que muitos países têm para fazer teatro com 30 pessoas, com as poltronas 3 lugares de distância, né? É isso. Isso que você traz muito, eu acredito que reverbera em todo essa coisa, essa conversa que você nos traz hoje, né, da presença. Não tem como a gente, né, Bárbara, separar desse nosso cotidiano, né? É muito dessa performance do dia a dia, levar o cotidiano para os nossos trabalhos, as nossas questões. Aí eu já queria dizer assim para as pessoas que quem quiser ir deixando algum comentário, já tem alguns comentários aqui que eu queria, deixa eu ver, ir compartilhando um minuto. Queria ir compartilhando. Então, o Vander Alisson, no caso o Bichordia, né, o grupo Bichordia, acredito que esteja na pessoa de Vander Alisson, que disse que nas artes visuais que não muda essa realidade, né? Onde estiveram as mulheres LGBTIs, né, na arte, né? Onde estão, né? Esses espaços estão aí, né? E muitas vezes é negligenciado, né? Então, e ele completa, né, que a misoginia, machismo é a grande doença do mundo. Exatamente. Tem fazer algumas leituras e a gente complementa. Samia disse que é muito potente e necessária a sua cena e sua fala, Babi. Então, mais pessoas quiserem fazer algum compartilhamento, alguma pergunta à Bárbara, pode ir deixando, tá? Ela nos trouxe um pouco dessa questão da presença cênica, né? Levando esse bastidor da sua própria casa, trazendo o seu cotidiano, as suas inquietações, e não tem como, né, a gente separar disso. A gente tinha se perguntado, né, Bárbara, no primeiro momento, que ainda nesse tempo de pandêmico, né, como é que a gente pensa essa presença, né, no trabalho da atriz, né, porque a gente, como você disse, tem que pensar agora, a gente está conseguindo pensar agora, a gente não consegue pensar no futuro, né, não tem um futuro. Aí se você quiser falar um pouco disso, Luiz Renato, falar um pouco disso também, Sim. desse lugar da presença nessa pandemia, é a minha pergunta. E o Luiz tem uma pergunta aqui. Como o seu manifesto é trabalhado na sua prática como docente? Como o seu manifesto é trabalhado na sua prática docente? E Joaquina também fez outro comentário. Você quer responder e eu vou lendo depois? Como você prefere? Não, eu acho que eu posso responder primeiro a tua, e depois a gente vai para a de Luiz, e depois tu lê a de Joaquim, que foi a terceira que tu mencionou. Isso. Pode ser? Pode, porque senão a gente... Então, o teatro é a arte da contaminação, não tem jeito, né? A gente se contamina, a gente tá ali em cena a gente tá fazendo um treinamento de teatro, um procedimento, e a gente diz, e as pessoas dizem, agora brinca com o braço pro lado oposto, e aí seu colega leva o braço para um lado, e seu corpo já vai também.
intuitivamente parecido ou já provoca outros lugares. E você, na construção, você coloca sua história, seu colega traz a dele, você se contamina. Porque a gente é poroso nas nossas salas de ensaios, não tem jeito. Não tem como botar uma capa e ir para a sala de ensaio. Não tem. Se a galera de outro, enfim, não, eu não consigo. Se souber, me dê a dica. Mas também não me interessa. Então, assim, o teatro é essa arte do encontro, é essa arte política, é essa arte que diz por si, porque, enfim, o corpo está ali, o corpo já... Por mais que alguém me pergunte assim, Bárbara, sua arte não é política. Não sou eu que vou responder, porque a arte já se torna uma terceira coisa, já foi feita a obra, então ela fala por si. E aí, pensar o trabalho de atuação no momento de agora, Gleison, é muito louco, porque a gente está vivendo, a gente tem que se cobrar menos, eu tenho me dito isso, eu não estou falando para as pessoas que estão assistindo, eu tenho me dito isso, se cobre menos, cada coisa no seu tempo. Eu faço meditações há muito tempo, mas nunca a meditação foi tão urgente e necessária, e às vezes tem que fazer 3 vezes no dia, porque tem um frivião dentro, uma agonia, uma ansiedade, tipo assim, uma ansiedade para saber quando não dá para saber, a gente tem que viver esse momento. Nosso corpo precisa entender essa experiência, sabe? E a gente não dá para ficar bloqueando isso. A gente está vivendo esse momento agora e a gente vai encontrando as janelas para gritar, para dizer para o outro que está vivo. Essa é uma janela de afeto, por exemplo. Então, assim, eu não sei como falar, porque é a arte do agora, né? É uma linguagem política, é uma linguagem do encontro de corpos. E aí, a gente está nessa, assim, de viver esse momento, de ir descobrindo formas de não nos sucumbir. E eu acho que é isso, assim. Eu até peço desculpas, porque eu falei várias coisas. Talvez muita gente não tenha pegado o fio, tenha se perdido, enfim. Mas não tem como não falar de várias coisas, porque mais do que nunca a gente está trancado nas nossas casas e todas as nossas questões estão vindo à tona e se potencializando. Eu me emocionei hoje porque não tem como o corpo... Eu já sou chorona por natureza, mas hoje tudo é mais forte. Tudo agora bate e reverbera 10 vezes mais do que antes. A gente se isolou, o mundo se isolou. Eu ligo a TV para ir para o canal que passa filmes, aí é só morte. É número. Enfim, não tem como, tem corpos morrendo por diversas questões. Não estamos podendo enterrar, né? Se despedir, isso tem sido muito doloroso, né? Também não. É muito assim, eu sou... Ao mesmo tempo que eu sou bem cavernosa, vou em lugares, eu também sou muito solar, assim, sou muito dual nesse sentido. Eu também acho que a gente tem que dizer para nós, todos os dias, toda hora, a gente tem que lembrar, se beliscar da nossa presença, que nós estamos vivos. Nós, sim, artistas, somos mais que os políticos do mundo inteiro. Meu corpo somos político, nosso, né? Quando eu falo os políticos, são os candidatos. Nesse momento, quando eu falo somos mais que os políticos do mundo inteiro, eu falo os candidatos. A Joaquina fez o comentário eu assim... que a Luiz? Joaquina fez um comentário, não foi bem uma pergunta. Que no Cariri as mulheres estão se juntando e chegando, se mostrando na arte e no teatro. A gente está se juntando porque a gente mora num cemitério chamado Brasil. A gente precisa se juntar. Ou a gente se junta, esses dias, não sei se alguém falou numa live, a fala das meninas, né, das pretas, das irmãs, ou a gente se junta ou a gente se lasca, sim, né? A necropolítica. Exatamente. Exatamente. E é desromantizado, é se abrir, se entender e se amadurecer, né? Não é, sim, enfim... Se reconhecer como povo, a necropolítica avançando por causa do neoliberalismo, a gente realmente tem que cada vez mais ter essa consciência, né? E eu acredito que esse momento também tem nos dado essa oportunidade, Bárbara, de perceber esses pingos dos is, o que faz parte de cada um, da história de cada um, e que pode ser do nosso lado, mas pouca hora, sim, pode reverberar na gente, né? Sim. E Luiz nos trouxe como seu manifesto, o trabalho,
como o seu manifesto é trabalhado na sua prática como docente, né? Então, atualmente, nesse ano de 2020, eu não estou professora nas escolas, né? Não estou atuando. Mas, anterior a isso, eu estava com um projeto de oficina numa escola para adolescente, e eu acho que quando a gente pensa diversas questões na nossa vida e na nossa arte, porque eu penso muito que a pesquisa não se dissocia da vida, isso está totalmente interligado com as minhas ações em sala de aula, né? Como que eu trato, como que eu repenso, como que eu medito e como que eu respiro e me conscientizo de algumas questões que não dá para eu levar para os meus alunos, né? Como é que eu me acalmo e me tranquilizo antes de adentrar uma sala de aula, para não despejar questões nos meus alunos. Isso é uma questão que eu penso desde os meus estágios, assim, que eu penso muito nisso, desde os meus estágios. E eu, eu não levo manifesto. Manifesto, quando eu falei que eu fiz manifesto e entreguei, foram manifestos escritos que eu entrego numa determinada performance, né? Mas eu entendo também quando tu fala manifesto enquanto uma ação, enquanto uma postura, né? Qual é a postura que a Bárbara tem enquanto professora que aparece na obra de arte dela, né? Talvez aqui seja muito, eu começo a encher linguiça para mim, e não me interessa, né? Mas eu tenho tido boas trocas com meus alunos, assim, e principalmente com os adolescentes. Eu acho que eu tenho pensado muito que me interessa muito ministrar aula para adolescentes e para crianças, assim, me interessa muito, muito mesmo, assim, honestamente, assim, eu acho que é uma galera interessantíssima, assim, cheia de curiosidades. Vou dar um exemplo. Um dia eu cheguei na sala de aula e tinha uma aluna falando que ela era negra. Isso faz mais ou menos uns 3 anos. E aí os alunos disseram que ela não era negra e estava naquela discussão, né? E a menina falou assim, eu sou negra, sabe por quê? Aí fez todo um discurso do Brasil, de toda essa colonização que os corpos sofreram, da história da mãe, da história do pai, falou de várias questões, assim, falou de várias questões. E aí acrescentou mais uma coisa. Só que a gente vive num país que quanto mais a tonalidade escura, mais é morto. É o que é morto primeiro. Talvez eu passe despercebida, mas fulaninha apontou para outro colega. Eu sentei e escutei a minha aluna, porque esses adolescentes, a maioria deles estão num outro nível, apesar de existir vários adolescentes que estão com a cabeça muito bolsominho, né? Tentei não falar esse nome essa tarde, mas tem muitos adolescentes que estão com a cabeça muito ampla, assim, tem se aberto muito, né? As crianças que estão nascendo hoje são as crianças de outro tempo, né? E aí cabe a gente também começar a abrir brechas no nosso corpo, né? Alargar quadrados que a gente foi colocado, né? Alargar quadrados e se abrir, né? E manifestar com nossos alunos, dar voz a eles, entender com eles, se construir com eles. Eu acho que é mais ou menos por aí que eu consigo colocar. Bárbara, eu acredito que a gente está chegando no finzinho do nosso tempo, mas qualquer momento pode desligar. Eu queria saber se tem algum problema, a gente qualquer coisa iniciar só para se despedir, só para a gente não perder esses comentários que acaba se perdendo quando vai ser publicado. Aí eu queria só fazer a leitura aqui de alguns comentários. Pode fazer. A Josefa Duarte, né, disse que se lembrou muito, que lembrou muito. Ela se lembrou que vai precisar sair, vai ficar salvo sim essa live, viu, Josefa? Ajuntamento, o Vander Alisson, ajuntamento, né, essa palavra de ajuntamento, Cecília complementa, estamos juntos e nos irrigando a partir daquela fala que você estava trazendo. E ou a gente se junta ou a gente se lasca, né? Cris Crispim complementa, reiterando a sua fala, né? Sim. Realmente a gente tem que estar todo junto. Gleison, eu estou fazendo um curso de Tupi-Guarani. Faz mais ou menos. Já faz um tempo que eu estou nessa história aí. E eu
Acho que tem me dado muitos lugares. Inclusive, eu tenho voltado a sonhar, dormindo. Sonhar acordada também, porque o Sim, sonho ele é constante, é uma constante, né? isso, né? É um E estado de. aí, e aí tem uma palavra que se chama mangaba. Mangaba é o mesmo que ajuntamento, é o mesmo que reunião, é o mesmo que encontro. Por mais que seja virtual, a gente está em estado de mangaba. E tem a mangaba, né, também. Lembrei agora que o suco da mangaba que Sim, prega, né? Você toma e sim, fica. sim. É. Beijo, Rafael. Beijo, Rafael. Vanderlei, se você puder repetir aí a sua colocação, que foi no finzinho mesmo da colocação, e perguntar se alguém tem mais alguma pergunta para a Bárbara. E aí, só enquanto vão chegando Pode as falar. perguntas, mangaba, é isso mesmo. Só enquanto a gente vai finalizando, eu acho que tem uma coisa que é muito interessante no teatro, que se você tem dificuldade com suas questões, que todo mundo reclama, que você é isso, ai, que você soa aquilo, que nananã, vai fazer uma peça de teatro, vai É, fazer uma investigação artística, vai escrever sobre isso, porque eu acho que a melhor forma que eu tenho de me conhecer é criando minhas propriedades. Eu chamo de minhas propriedades porque a única coisa que eu tenho é o teatro. Então, assim, a melhor forma de você se conhecer, de você trabalhar um monte de questões que a gente tem, é indo para o processo criativo. O processo criativo faz com que a gente acesse lugares que muitas vezes não vão nos dizer na escola, nem numa universidade. Então, assim, é muito interessante. Se você quer falar de alguma questão, vai lá, vai suar esse corpo, vai pesquisar, vai escutar, vai trocar com um termômetro vivo, que é o público, né? Claro, quando isso tudo passar, por favor. Luiz disse que olhando para a gente acaba lembrando do Esperando Godot, né? Que foi um Sim, trabalho do tempo da é, faculdade, lá por exato. 2013. Sim, para quem não sabe, para quem chegou agora, Dimas, eu adoro Dimas, porque ele é um corpo da enfermagem, o corpo da enfermagem é ótimo. Ele é um professor do curso de enfermagem que vai sempre para o teatro, e eu acho, eu gosto de escutá-lo, e quando ele termina eu digo, mas você não está falando não é porque é meu amigo não, né? Mas ele é muito interessante, mas ele não passa pano não, ele diz também. Tem que É, dizer. Os tem que amigos não dá para dizer, falar não, tem que dar é, tutor. é. Então é isso, assim, eu me formei no curso eu venho do teatro de escola e do teatro de comunidade. Eu não tenho uma relação forte com a igreja na minha formação, porque as pessoas da zona rural não têm. O catolicismo popular da zona rural passa distante dessa coisa forçada da igreja. Que bom. Bárbara, E aí eu, fale. não, pode continuar. Não, e aí eu fiz muito teatro na escola, fiz mesmo, assim, a gente criava, eu fiz mais teatro na escola do que eu faço hoje. E Sim. olha que hoje em dia eu sou envolvida com o mundo, com o céu e com o mundo, como diz minha mãe. Mas eu fiz mais teatro na escola do que hoje em dia, assim, tudo que tinha de questão, falava com o pessoal do grupo de teatro e a gente resolvia numa peça. Era sobre a história dos fenícios, era a história dos maias, era as questões de biologia, das vitaminas, de dizer o que era. Tudo era uma peça de teatro. Isso muito forte, né, na escola, no ensino da primeira à quinta série, nos anos iniciais, e depois até o nono ano. Quando chega no ensino médio, isso tudo para e eu começo a ler Nelson Rodrigues, porque as pessoas estavam adultas, beijando na boca, e ninguém queria mais fazer teatro, se expor daquela forma. Então eu começo a ler Nelson Rodrigues, feito uma desesperada na escola, e literatura e muita coisa. E eu era muito... Eu lia nas aulas de química, matemática, eu peço desculpa para os meus professores, mas eu pegava os livros e lia nas aulas de química e matemática, assim. Enfim, Desobediência. eu estudei a vida inteira em escola pública, eu estudei nas escolas públicas, todas eram com gente de várias idades, eu não
Por isso que eu me dou muito bem com pessoas mais velhas do que eu, porque eu venho dessa formação. Quando eu estava na segunda série, eu tinha colegas de 30, 40 anos na minha sala. Quando eu estava no ensino médio, eu tive que estudar à noite, porque no meu distrito só tinha à noite. Então, tive que estudar à noite. Então, eu tive aula com várias pessoas, assim, de gerações diferentes da minha, e isso, de alguma forma, eu acho que me amadureceu muito, assim. Enfim, a gente nunca é completamente maduro, mas eu acho que eu sou uma pessoa em processo de amadurecimento sem perder a espontaneidade. Isso me interessa, sempre. Eu não posso perder esse fio. Entrei na... Fale, meu filho. Não, as pessoas só estão comentando aqui que sempre bom te ouvir, né? Também teve muitos comentários desse tipo. Luiz Renato Dimas, amigos, saudades. Só para a gente se conectando às pessoas, né? Porque a gente tá aqui só eu e Bárbara, mas a gente fica até tentando nesse lugar, né, Bárbara? Tentando emanar essas... Eu agradeço, porque eu acho que toda uma... Apesar que eu peguei o quarto do meu irmão, eu fiz todo um laboratório, levantei a cama dele, fiz todo um laboratório, mas tem um momento que eu tô vendo tu muito mais forte do que, por exemplo, a Cássia, que entrou agora. Então, é sempre bom lembrar que estamos cheios de colegas aqui. Então, eu adentro ao curso de teatro, e aí é quando o Gleison comentou que a gente foi colegas, fomos da mesma turma, e o curso de teatro da URCA, como é uma história que todo mundo sabe, é um curso que a gente teve que amadurecer em muitos lugares, porque o curso, primeiro porque a maioria dos alunos vinham da escola, do ensino médio, sem entender aquilo, tendo que ler peças da Grécia Antiga, tendo que conhecer uma outra realidade, tendo que entender que a palavra é universidade e todas as questões que ela carrega, e também a gente chegou num corpo jovem dentro de um curso que estava construindo. Então são esses dois encontros, informação, realmente informação. E aí a gente tem um pouco de... A gente acaba tocando em vários lugares e amadurecendo. Eu morei durante meus 5 anos dentro da universidade, eu juro. Eu tomava banho na universidade como a maioria dos meus colegas, como o Gleison. Vivemos todas as questões... Eu acho que a gente viveu as questões muito íntimas que uma universidade pode provocar. O curso de teatro da URCA, ele adentra, naquele período, não posso falar de hoje porque eu já não entendo, mas naquele período ele adentra na intimidade dos alunos, né? Professores e alunos conhecem a realidade. Os professores conseguem, por exemplo, os professores conseguiam ter acesso à história de vida dos alunos porque não eram tantos. É diferente de hoje eu entrar numa escola com, sei lá, 8 turmas, cada turma quase 50 alunos e saber da história deles. Eu não dou de conta. Já na universidade, não. Eu consegui construir, a gente conseguiu construir uma intimidade com os nossos professores, porque a gente era todo mundo se chegando ali, e também porque eram poucos, né? A gente consegue ter um acesso maior. Enfim, o corpo dá de conta maior, de uma forma mais precisa. E aí, depois eu fui fazer um mestrado em Uberlândia, Minas Gerais. Maravilhoso. Foi muito bom, muito gostoso. Eu conheci o Narciso Teles, que também é outro professor maravilhoso. Eu sou uma pessoa sortuda, assim, eu tenho isso, assim, eu não tenho muitos amigos, mas os que me amam, eles me amam com força, sabe? Você é doida. Se atravessar. Não, mas é verdade, isso é importante, porque a gente já fez a fala precisa, histórica, e agora a gente está pensando um pouco sobre o momento de agora. E esse momento de agora a gente tem que lembrar que existem afetos. A gente não pode, porque senão a gente... São as janelas, a gente não pode perder essas janelas. E aí eu consegui construir muitos afetos que perduram até hoje, como perduram os da escola, como perduram os da graduação, né? Atualmente eu passei no doutorado em arte da cena com a professora Bia Braga, lá na UFMG, Belo Horizonte, Minas Gerais de novo. Eu tenho uma história com Minas Gerais, que eu ainda vou descobrir. Mas eu tenho uma relação muito forte com as Minas, porque ela sempre me provoca a voltar nela, assim, né? Em Minas e Ceará tem muito pano para manga. E é isso, e eu voltei de Minas Gerais, eu estava lá estudando há 3 semanas,
e larguei tudo e voltei para casa. Foi uma experiência louca, passar em 3 aeroportos, chegar em casa com a mochila e o computador nas costas, minhas roupas, tudo meu, tá lá. Eu trouxe a mochila, o computador e os documentos. Voltei para minha casa no Crato. E depois que eu voltei, já fiz alguns experimentos, alguns trabalhos, e tenho vivido um dia de cada vez. Tem dia que a gente quer... Tem dia que a gente tá uma bomba, prestes a explodir. Tem dia que a gente tá mais centrada. Mas é assim. Hoje, por exemplo, eu estava muito nervosa para começar essa história. Para pensar o que é essa presença, assim. Comecei a pensar alguns exercícios que eu faço antes de entrar em cena. Quando eu faço esses exercícios pensando na cena, comecei a pensar nesse encontro. Nesse encontro que tinha um desenho, mas que eu não queria me prender a ele, mas que eu também não queria que fosse uma fala acadêmica. Eu até, a princípio, Sim. separei um monte de falas sobre feminismo, várias figuras super importantes, mas depois eu deixei de lado e eu quis mesmo fluir, assim. Sim. E é isso. Babi, eu fazer só também um comentário que você trouxe a questão da formação, do lugar que a gente teve, e aí isso para mim está reverberando na questão da presença também, que para mim é muito mais primitivo do que a universidade, Sim. né? É muito antes do que a universidade, pelas precariedades, o lugar de onde cada um vem, né? As realidades de cada um. A escola pública, né, a falta de infraestrutura, de política pública. A gente realmente chegou num curso com 5 professores, e aí chegou um tempo que a gente tinha 3 professores, né, e o mais do que isso, mas que eles sempre foram muito abertos, estiveram muito próximos da gente, foi um processo de acolhimento mesmo. Sim. Mas o mais difícil, eu acredito, pelo menos para mim, e a gente conversou muito sobre isso também, era a infraestrutura, né? E eu estou dizendo isso porque a gente não tinha um palco, a gente não tinha uma sala adequada, com higiene adequada e muitas coisas assim no início, né? O banheiro, eu lembro que o banheiro, que antes era dividido meninos e meninas, né? Era um buraco. Você lembra disso? Um buraco, né? Não tinha um vaso, era um buraco. E eu acredito que esse lugar da performatividade, por isso que eu digo que vem primitivo a isso, né? Vem dessas faltas, dessas ausências, né? Não tinha um palco, a gente tinha que, ó, né? Performatizar, ser inventivo, criativo, encontrar soluções diante da... Não dava para eu querer fazer uma palco lá italiana, nós não tínhamos um 18 metros de boca e inclinação italiana, ou enfim, acho que você entende, né? E anterior a isso. Eu entendo o que tu fala e eu acho que é pensar 2 pontos. A gente entrou no curso de teatro para viver o curso de teatro. A gente não entrou no curso de teatro porque a gente estava num cursinho de 3 anos com os pais mandando fazer medicina. Não, a gente entrou no curso de teatro por uma questão totalmente de um desejo. Então, quando as pessoas estão nos lugares por desejos, elas têm uma proporção muito maior para se reinventar, né? Esse corpo que foi tanto dito agora, ele está muito mais vivo, né? Ele tem muito mais abertura para criar. E acho que tu levanta uma outra coisa, inclusive para pensar um pouco sobre o momento atual político. Agora não, porque com essa história do coronavírus, esse bichinho invisível, todo mundo de alguma forma escuta falar o tempo inteiro. Mas antes do coronavírus, eu já no sítio as pessoas dizem assim, quem é esse Bolsonaro? Com Bolsonaro. As pessoas têm uma experiência de vida e têm um lugar de vida muito maior do que esse nojento, sabe? Muito maior do que esse verme, muito maior. Claro, eu não estou dizendo que não é para a gente lutar e que é o impeachment dele e de toda a cambada dele para ontem. Mas o que eu estou querendo dizer é que, tipo assim, tem lugares de experiência e de afeto que são para além, sabe? Então, quando a gente vai para o curso de teatro, a gente vai com esse lugar aberto para fazer aquele curso de teatro. Né? E assim, todo mundo se descobrindo, a maioria dos professores não estava vindo de outro concurso, né? A maioria dos professores estavam chegando dos seus mestrados, enfim, todo mundo se construindo ali. Então, isso é interessante, porque era uma mangaba de gente se descobrindo.
Tava todo mundo se descobrindo, né? Todo mundo muito novo, né? Os professores acabando de... Todo mundo muito verde, né? Eu acredito que é isso. Sim, Então, olha, a Taíma falou, né, que performar na ausência é bem por aí mesmo, a criação na precariedade, na falta, né, no desespero, no grito, no sim, limite. Eu acho que sim, esses lugares são da presença. Então, Bárbara, sim. eu queria te agradecer, dizer assim que Bárbara Leite esteve aqui com a gente, né, falando um pouco dessa linguagem teatral nos seus trabalhos, como ela percebe a questão da presença, né, nos seus apontamentos para o movimento político feminista do Cariri aqui cearense. Ela vem fortalecendo essa cena do Cariri cearense como dramaturga, como atriz, como gestora, né, não diria como diretora, mas como performer, né, essa transeunte. E eu queria passar a palavra para tu, ver se tem mais alguma coisa. O Luiz falou a pedagogia da precariedade, Sim, né? Lembrando que sim. tem um livro do Boaventura Santos, que eu já comentei aqui em uma das lives, que ele lançou recentemente, que é atual, A Cruel Pedagogia do Vírus, né? Que ele faz uma leitura muito, muito bacana, assim, a frente neoliberal e o vírus, né? Como é que eles Sim. estão confrontados. Então, passo a palavra para tu, com muita gratidão, a gente do Espaço Casa Tempo que agradece imensamente. Ok. Primeiro, agradecer a todo mundo que esteve aqui presente. Eu sou essa pessoa que carrego várias questões comigo e também me experimento em vários lugares, porque a gente tem que se experimentar mesmo e se colocar, porque senão nos apagam e porque senão continuam escrevendo a nossa história. Por isso que descolonizar, a gente precisa descolonizar esse corpo que é um arquivo vivo da colonização. E Sim, a gente descoloniza a partir das nossas ações, a partir das nossas micropolíticas, né? As micropolíticas importam mais. E aí agradecer a todo mundo que passou por aqui. Não sei se eu falei alguma coisa que ofendeu alguém. Eu peço desculpa, mas eu acho que eu não falei. Se eu falei, pode falar comigo no privado. Se eu não falei, também pode falar também. Agradecer. E eu quero finalizar lendo um poema para reforçar mais uma vez essa perspectiva de pensar o trabalho de atriz, essa presença, enquanto uma consciência de sua realidade, de suas emoções, de suas questões, como também pensar enquanto um treinamento. Uma das coisas que eu tenho pensado muito tem sido, tem sido a meditação, enquanto um ato de treinamento para silenciar e entrar nas salas de ensaios, essa consciência da sua história, do seu corpo. Não esquecer nunca que estamos vivos como o acauã do sertão. É dito, pelo chão você não pode ficar, porque é dito, pelo chão você não pode ficar, porque lugar da cabeça é na cabeça, lugar do corpo é no corpo. Pelas paredes você também não pode.
pelas camas, também você não vai poder ficar. Porque lugar da cabeça é na cabeça, lugar do corpo é no corpo. Reino dos bichos e dos animais é o meu nome. Estela do Patrocínio. Pronto. Quis finalizar com esse poema que lembra de que o lugar do corpo é no corpo e o lugar da cabeça é na cabeça. E esse poema que nos lembra, nos traz para o agora, nos lembra que estamos vivos e que presença é essa, e que essa presença também carrega várias ausências, né? Vários corpos que se foram, mas a gente, enquanto presença viva, a gente não pode ser ausente de um momento. Eu acho que é isso. Lugar do corpo é no corpo, lugar da cabeça é na cabeça, lugar do corpo é no corpo. Agora eu vou pedir só para cada um de vocês colocar a mão no peito esquerdo. Fechar os olhos. Ficar um instantezinho. Ok, vamos voltando. Eu quero dedicar essa tarde a um amigo meu que se foi há poucos dias. Um artista incrível. É por ele. Ao ET Catu. Obrigado, Babi. Obrigado. Beijo. Beijo para todo mundo. Beijo. Vou sair, tá?